Irmãos, ainda de pé, vamos abrir a palavra do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 11. Eu estava ali esperando, ali embaixo, ouvindo as orações e o louvor. Deus já anunciou que vai ser pregado. Quando tudo diz que não. Eu estava com o título para essa mensagem, mas quando o pastor começou a entoar esse louvor, eu falei assim, é esse o título da mensagem. Quando tudo diz que não. E Deus é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso. Essa semana, Deus estava falando comigo, o pastor vai te chamar, eu vou te chamar para pregar. Eu já estava ouvindo a voz do Senhor. Falei, meu Deus, mas domingo está complicado, passando a situação difícil lá na empresa. Mas o Senhor vai chamar. Mas eu já estava meditando numa palavra, e sexta-feira o pastor me chamou de manhã cedo, e eu comecei a ruminar aquela mensagem. E quando eu chego aqui na sexta-feira à tarde, o jovem Timóteo, vou chamar assim, veio com uma mensagem, que era a mensagem que Deus já estava me entregando. Eu falei, Senhor, então eu vou trocar a mensagem para não ficar repetido. E eu ouvi Deus falando comigo, não, eu estou confirmando o que é para você falar. Eu falei assim, amém, Senhor, amém. Como Deus é tremendo. Irmãos, segundo o livro de Reis, capítulo 11, verso 1, não temos muito tempo, e que diz, quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jourão, e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Somente até aqui, feche seus olhos. Pai eterno, soberano Deus, por mais uma vez a Tua palavra será pregada, Senhor. A Tua palavra tem sido pregada há mais de 2000 anos, Senhor. Mas, Senhor, o diferencial é a Tua palavra aliada com Teu Espírito Santo. Senhor, Tu és o azeite, Senhor. Tu é que nos dá a interpretação. Então, vem por mais uma vez, Senhor, na ministração da Tua palavra. Senhor, pois a Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra é como fogo, Senhor. Que venha como fogo, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Ah, meu Pai, Senhor, despertando a Sua igreja, levantando a Sua igreja, Senhor, e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que é a Tua palavra. Senhor, nós repreendemos todo espírito sorrateiro, todo espírito estrangeiro, todo espírito de distração. Nós repreendemos em nome de Jesus e habilitamos somente a manifestação do Teu Santo Espírito neste lugar, e que todos digam amém. Podeis se assentar, irmãos. Esse é um texto bem conhecido, que fala de uma mulher que usurpou o trono, entrou numa situação que não era para ter entrado, mas é um texto emblemático para mim, nos livros de Israel, dos reis de Israel, de crônicas. É a passagem mais dramática, que eu vejo aqui no Antigo Testamento, principalmente no livro de Reis, esse texto, porque, irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente se depara com esse texto, a gente vê, para você entender um pouco como chegamos nesse texto aqui. Eu vou falar um pouquinho do contexto, porque não vou falar muito dos nomes dos reis de Israel, norte e sul não, porque faz uma confusão para quem não entende muito. Mas quando a gente vê aqui, Atalia era casada com Jeorão. Jeorão era filho de Josafá. E não sei o que aconteceu com Josafá, que entregou seu filho para se casar com Atalia, que era filha de Jezabel e Acabe, que era do rei norte. E trouxe toda aquela adoração, toda aquela coisa terrível, aquela maldição para o reino de Judá. O marido de Atalia, Jeorão, foi condenado por Deus, sentenciado por Deus, pelo profeta, que disse para ele, olha, você matou os seus irmãos, que era melhor que você, tem andado segundo o que eu reprovo,
se você não se arrepender, vou trazer os inimigos, que suas mulheres vão ser levadas, seus filhos vão ser levados, seu reino será tirado de você. E ainda falou mais, você sofrerá de uma doença no intestino, ao ponto das suas vísceras ficarem expostas. Mas nem assim aquele homem se arrependeu. Em 1 ano, os árabes, os filisteus vieram, atacaram o reino de Judá. E depois de quase 2 anos, ele foi atacado por uma doença no intestino e suas vísceras ficaram expostas, mas ele não se rendeu ao Senhor. E continuou Atalia. Deus levanta então Jeú no reino norte para acabar com a descendência, trazer um juízo sobre a família de Acabe e todos os filhos de Acabe e também os príncipes de Judá, que não somente Jorão do reino norte, mas Acazia, filha de Atalia, foram mortos, mas parte também dos príncipes de Judá já haviam sido mortos por Jeú. Não sobrou quase ninguém. E o pouco que sobrou, o que a Atalia faz aqui? Ela vai matar todos aqueles, os filhos que seriam herdeiros do trono. E quando a gente olha para esse texto aqui, irmãos, é algo fantástico, maravilhoso. A gente vê o quê? A gente vê como se a promessa de Deus estivesse falhando. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Deus levantou aqui o quem? Um sacerdote, uma mulher, que pagaram com o preço da vida, porque eles guardaram Joás, um bebê, praticamente de 1 ano, e esconderam eles dentro da câmara, né, dentro do templo do Senhor, para que ele não fosse morto, porque era o único que sobrou. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Foi o único que sobrou para dar continuidade à promessa que Deus tinha entregado para Davi, porque Deus falou para Davi que teria um descendente perpétuo, que reinaria, ou seja, estava apontando para Jesus. E essa promessa está lá em 2 Samuel 7,16, consegue projetar para mim, ô João, por favor? Para vermos como Deus trabalha, como Deus é fiel. Deus havia feito uma promessa, olha lá, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Mas entrou Atalia, usurpou o trono, a oposição querendo acabar com o plano, com o projeto que Deus tinha, porque já apontava para Cristo Jesus. E outro detalhe interessante, somente quem sabia disso era Jeuseba, Joás, a babá e o bebezinho. O povo não sabia. O povo não sabia. E o que o povo estava pensando? O povo desanimou. O povo se frustrou. O povo ficou decepcionado. O povo acabou vivendo esses 6 anos. Preste atenção, 6 anos. Sobre essa opressão maligna de Atalia. 6 anos com tudo trocado. Porque Deus não a instituiu. 6 anos. O povo não sabia. Para eles, a promessa de Deus falhou. Não tem ninguém. Não tem ninguém, mais nenhum herdeiro do rei. Talvez você possa dizer, mas será que não tinha mais ninguém, uma pessoa comum? Não, não era uma pessoa comum. Tinha que ser da realeza, porque apontava para Jesus. Tinha que se assentar no trono. Tinha que ser da família real. Não tinha mais ninguém. Então nós encontramos aqui o quê? Um sacerdote que se colocou na brecha e que pagou o preço com a vida, porque a gente sabe muito bem, se Atalia matou todos os herdeiros, o que ela não iria fazer se descobrisse que Joás estava escondido? Iria Jeuseba, Joiada, iria o bebê e a babá. Todos seriam mortos. Era o final que iria acontecer. Tudo dizia que não, de que o plano de Deus tinha falhado. Mas como nosso Deus, Ele é tremendo, e eu fico vendo aqui um bebê, a promessa de Deus na mão de um bebê. Né? Aquele bebê poderia pegar uma bactéria, aquele bebê poderia morrer engasgado à noite, aquele bebê poderia não sobreviver, mas a promessa de Deus estava na mão de um bebê. Ou seja, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre a sua promessa. Às vezes, como foi entoado aqui no louvor, quando tudo diz que não, irmãos, Deus está no controle.
Às vezes aos nossos olhos parece que acabou, que não tem mais jeito, a promessa se foi, não vai dar certo, olha aí, deu errado, não dá mais. E quando nós olhamos aqui para 6 anos, 6, na simbologia bíblica, fala do lado humano, fala do homem, o número 6. E eu lendo esse texto aqui, Deus me revelou algo que eu nunca tinha pensado na vida. Eu falei, mas Senhor, o que é isso? E aqui diz, no versículo 4, prosseguindo, estou avançando um pouco porque o tempo foi embora. Falar que nem o pastor Isaías, o tempo foi embora. No versículo 4, no sétimo ano, e eu empaquei nesse versículo, nessa palavra aqui, eu não saía daqui, mas o que tem aqui, Senhor? O que tem nesse 7º ano? E eu fui estudar na Bíblia 7, o que é 7? Irmão, por que o Senhor está falando 7? A gente sabe muito bem, né, para quem conhece um pouco a Bíblia, o número 7 fala da completude de Deus, da plenitude de Deus, da perfeição de Deus, da obra completa de Deus. 7 fala da perfeição de Deus, está apontando para Deus. E olhando aqui, Senhor, 7 é mesmo. E eu fui estudar na Bíblia, irmãos, pasmem, mas eu achei tantos versículos, né, alguns de vocês vão se lembrar, vou ler rapidamente, que menciona o 7, como Deus usa a simbologia do número 7 em toda a Bíblia. É algo fantástico. Eu vou ler alguns aqui rapidamente. João, não vai dar para me acompanhar, que eu vou falar rápido. Presta bem atenção, irmãos, que eu vou falar, só para vocês entenderem como Deus usa o número 7. É como Deus trabalha em meio à sua perfeição. Esse número aqui, esse versículo 4, no 7º ano, tem um significado tremendo, porque aqui é no 7º ano que o rei vai ser apresentado ao povo. É no 7º ano que ele vai começar a reinar, mas é no 7º ano que o rei, ele se apresenta ao povo. Já está dando para entender para onde vai parar essa visão, essa mensagem? Já estão entendendo já? Estão entendendo? Então vamos ver aqui, olha, o 7, presta atenção, eu vou falar, Gênesis 7:2, Deus mandou separar 7 pares de animais. Em Judas 1,14, né? E desde que profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que é vindo do Senhor com milhares de santos. Abraão entregou 7 cordeiros, e Abimeleque como testemunho, Gênesis 21:30. 7 vacas famintas, fala das 7 vacas famintas, as 7 espigas mirradas. O primeiro assassino da história seria vingado 7 vezes. Isso é tudo Deus estabelecendo, gente, é Deus, não é homem. Os sacerdotes deveriam ser ungidos 7 vezes com óleo, Êxodo 29:35. Moisés aspergiu o altar 7 vezes com óleo da unção, Levítico 8:10. No 7º ano a terra deveria descansar, Levítico 25:4. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. 7 sacerdotes com 7 trombetas deram sonido ao povo de Israel na conquista de Jericó. Ou seja, né, eu botei aqui o texto, 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Deus reservou 7.000 que não adoraram a Baal. A fornalha de Nabucodonosor foi aquecida 7 vezes. Elias orou 7 vezes. Meu irmão, eu não botei tudo aqui. É muita referência que o próprio Deus estabelece o 7, a sua perfeição, a sua obra completa. E é quando a gente vai para Apocalipse, não tem como deixar de olhar para Apocalipse, hein? As 7 igrejas da província da Ásia, não é isso? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, né, Laodiceia. As 7 igrejas a qual Deus, né, destinou a sua mensagem de Apocalipse. E a gente vê o quê? Os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas. A gente vê os 7 anjos. Olha Deus usando o número 7, a sua perfeição, a obra completa. Sabe o que eu estou falando aqui? Que é chegada a hora, no 7º ano, o rei seria revelado e apresentado à nação. E foi isso que Deus falou comigo. Falei, Senhor, é isso. Fala da perfeição de Deus.
Na história de Israel, vocês não vão achar outro rei que começou a reinar com 7 anos. Vocês vão achar Josias, que começou a reinar com 8 anos e reinou 38 anos. Em Judá, vocês vão achar Manassés, que começou a reinar com 12 anos e reinou 55 anos, que o seu reinado foi uma tragédia. Mas o único que começou a reinar com 7 anos e que tem esse contexto a qual achavam que o rei estava morto, mas ele estava vivo e foi revelado ao povo no 7º ano. Somente aqui você encontra essa passagem. Deus falando. No 7º. E a palavra diz, projeta para mim, João, por favor, 1 Coríntios 15, 51, 52. Olha o que o apóstolo fala. Olha o que ele diz. Bota para mim. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha aí. A última trombeta, ao ressoar da última trombeta. Qual é a última trombeta? É a 7ª, a última trombeta. Olha isso, ora, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fala da vinda de Cristo, irmão. Fala da volta do Senhor. Jesus está às portas. O povo vivia como se a promessa tivesse falhado, acabou. O povo ficou desesperançado, o povo perdeu o ânimo, o povo perdeu a sua esperança, porque para eles, a promessa falhou. A promessa falhou, mas olha a diferença, presta atenção. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, são sacerdócio real, povo eleito, geração eleita, para anunciar as maravilhas que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdócio real, não é somente aquele que ministra a palavra, não. Todos nós diante de Deus somos sacerdotes. Deus está querendo despertar esses sacerdotes. Olha a diferença de um povo. Vocês vão ver lá, olha, no versículo 20, um pouquinho para trás. E Joás sentou-se no trono dos reis, no capítulo 11. Todo o povo da terra, o quê? Se alegrou. A cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia, a espada, junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando fizeram rei. Irmãos, há uma diferença. E todo esse enredo, toda essa narrativa histórica, ela aconteceu porque um sacerdote e uma mulher não se importaram com sua própria vida, mas se colocaram na brecha. Se colocaram na brecha. Deus está esperando, irmãos, presta atenção. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre vós. Há muitos dentro da igreja, irmãos, que vivem como se Jesus estivesse morto. Jesus reina, Jesus está vivo, e Ele virá levar a sua igreja. Nós não podemos ser frios, nem mornos, mas quentes. Há muitos crentes que creem na palavra, creem na promessa, mas não são fervorosos. Há muitos crentes que creem sim na palavra, mas não lutam pela sua fé. Não têm convicção naquele que crê que é Jesus Cristo. Deus está levantando homens, jovens, como eu me alegrei aqui sexta-feira de ver um jovem pregando a palavra. Aquilo me alegrou tanto, fiquei tão feliz. Tão feliz. Hoje é dia 1º de outubro. Outubro lembra alguma coisa aqui para vocês? Lembra aqui alguma coisa para vocês, outubro? Isso aí, a reforma. 31 de outubro, em 1517, já faz 506 anos, Deus levantou um sacerdote. Deus levantou um sacerdote que não se conformou com aquilo, que se colocou na brecha. Se colocou na brecha, não aceitou aquilo. Ele pagou o preço, não se importou com mais nada. Para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Um homem, se nós temos a palavra de Deus hoje, é porque Deus levantou um sacerdote lá em 1517, 31 de outubro. Não se importou com a sua própria vida. Quando nós olhamos para Ilhas Hébridas, 1942, 1949...
Talvez você ache se há só os homens, Deus levanta também as mulheres. Deus levantou 2 mulheres, uma já era cega, adoentada, 2, e elas estavam orando e clamando a Deus, porque elas não se conformavam com aquela igreja, porque aquela igreja não era a igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor é uma igreja viva, poderosa. E elas começaram a orar. Quando elas começaram a orar, Deus despertou 7 homens que se aliaram a ela e começaram a orar, clamando por um avivamento, por um despertamento espiritual. E não demorou muito tempo, o Senhor visitou aquela ilha com poder e autoridade. Igrejas que eram vazias e os bares cheios, reverteu tudo. Os bares fecharam e as igrejas ficaram lotadas. Porque um sacerdote se colocou na brecha. Apocalipse 1, 17 e 18 vai dizer, né, João, ele vê o próprio Senhor na sua visão e ele cai como morto. Jesus toca nele com a mão direita e fala assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode louvar a Deus por isso? O povo achava que o rei estava morto, mas Jesus está vivo. Olha aqui, o povo, não temos tempo para ler, o povo se alegrou quando descobriram que o rei estava vivo e que a promessa não falhou. Não, Deus está em pleno cumprimento para a sua palavra se cumprir. O povo se alegrou com isso. Mas quando Jesus voltar, irmãos, aqueles que não estiverem firmes com o Senhor não vão ter a mesma alegria. Não vão ter a mesma alegria. E a nossa visão não vai ser de baixo para cima, vai ser de cima para baixo. Como nós lemos, o Senhor, quando vier, vai ser uma única volta, visível, gloriosa, majestosa. Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Mas aqueles que estão longe de Cristo sofrerão juízo. Nós já estaremos com o Senhor. Se vamos passar pela tribulação ou não, Deus o sabe. Mas a verdade é, Deus virá levar a sua igreja. A sua palavra se cumpre. Jeremias 1,12. Jeremias, eu velo para que a minha palavra se cumpra. A gente não precisa aqui, Joás, né, Jeoseba e Joiada, ele vai montar um aparato para cuidar do rei, proteger o rei. Irmãos, você não precisa proteger Jesus. Você não precisa proteger a palavra. O que você precisa é defender a sua fé em Cristo Jesus. É o que você precisa, é o que nós precisamos. Respire a palavra, vive a palavra, trabalha com a palavra, morra pela palavra se possível. Você não precisa defender a palavra. Quando a arca foi arrancada lá, né, dos filisteus, do povo de Israel, 1 Samuel capítulo 4, a arca foi levada lá para a terra dos filisteus, foi lá para Asdod e Ecrom. Me diz aqui, quem foi lá pegar a arca de volta? Eu quero ouvir. Qual foi o judeu, qual foi o israelita que foi lá na terra dos filisteus pegar a arca? Me diz aqui, não foi ninguém. É Ele mesmo, Ele é Deus, Ele é o Senhor. E olha aí, a arca ficou lá, sabe quanto tempo? Olha o 7 de novo. 7 meses ficou lá na terra dos filisteus, trazendo juízo, ao ponto que eles não suportaram mais. Devolve essa arca, devolve ela para os judeus, porque a gente não tem como aguentar esse Deus. Devolve. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ficamos de pé, irmãos. Veja bem, irmãos, nessa época, o Espírito Santo não agia na sua plenitude. Agia só no meio dos profetas, sacerdotes, reis, caso esporádico, escriba, como foi Esdra. Mas hoje, o véu se rasgou. Hoje, todo sacerdote, ele tem acesso. Ele passa pela porta, que é Jesus, pelo altar do holocausto, pela mesa dos pães asmos, ele passa pelo candelabro, ele passa pela mesa do incenso, né? O incensário, e ele fica de frente, né, do Santos dos Santos. O véu se rasgou de cima a baixo. Todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Feche seus olhos. Pai, soberano Deus, eu te louvo, Senhor,
Pai, te agradecemos por tudo, porque Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Tu és aquele que reina de eternidade a eternidade. Ah, Senhor, os Teus planos não falham, nem nunca, nem jamais falharão, porque Tu és o grande general de batalha. Mas nesta manhã, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha despertar a Sua igreja, Senhor, aqueles que vão ouvir, Senhor, esta mensagem, Senhor, que venham ser, Senhor, alcançados, Senhor, pelo fogo, Senhor, fogo que venham despertar a Sua igreja. Ah, soberano Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito de sonolência, todo espírito de mornidão, todo espírito de engano, eu repreendo em nome de Jesus. Sai do meio da igreja do Senhor. Ó Senhor, vem e acorda a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor, porque ainda o Senhor está nos dando uma oportunidade, Senhor, o Senhor ainda está nos dando uma chance, Senhor, através desta palavra, o Senhor está nos dando, Senhor, mais uma oportunidade, Senhor. Então, Senhor, desperta, Senhor, a Tua igreja, que a gente não venha desperdiçar, Senhor, que a gente não venha desperdiçar, meu Pai, mas desperta-nos, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, vem sobre nós, Maranata, vem, Senhor, ó, meu Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.